Amém? Senhor, nós estamos atentos para ouvir a Tua palavra, Deus. Fala conosco. Senhor, envia os Teus anjos e que eles estejam adiante de mim na minha retaguarda. Pai, fala, Senhor da glória, e elimine todo e qualquer ruído que possa haver entre aquilo que eu estou falando e aqueles que receberão. Senhor, fala conosco, porque hoje nós entenderemos o poder da oração. Amém? A rainha Elizabeth, em uma circunstância, disse assim: eu temo muito mais um homem, uma mulher bem posicionado que ora do que 4 exércitos europeus. Ela não disse isso à toa. Ela disse isso porque dentro do contexto que ela habitava existia alguém que orava. E que quando orava, irmão, a sociedade mudava. Quando orava, tudo se mobilizava de uma forma diferente. E o que está acontecendo com o tempo é que nós vamos deixando de orar cada vez mais. Nós temos na igreja, por exemplo, o ministério de intercessão. Quem aqui faz parte do ministério de intercessão? 2 pessoas. Entende isso? Antes do culto, por exemplo, às 7h30, eu pedi para o pastor Rogério e para a pastora Dai fazer aqui, às 7h30, um momento de oração. Por quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que nós iremos ler agora. Então, perdão? Exatamente. Então, o que acontece? Essa não é uma oração apenas fechada. Nós temos aqui a nossa líder de intercessão, Gil, que é a pastora Itamara. Ela intercede junto com o time dela. Irmão, e se uma rainha temeu, uma rainha, poder bélico, ela fala e as coisas acontecem. Mas deixa eu te falar uma coisa, a autoridade é quem tem conexão com o céu. A autoridade tem quem tem Deus. A autoridade tem quem se relaciona com Deus. Sabe, irmãos, Elias falou e não choveu. Sabe, o rei orou e Deus acrescentou a ele 15 anos. Agora, como orar e o que orar? Tem gente que não entende, que desiste de orar. Por quê? Trata a oração como uma reza apenas, a repetição de algo. A oração não pode ser assim. A oração precisa ter fé. Fé. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui. A Bíblia narra a história de Bartimeu. Você já ouviu falar de Bartimeu? Amém? Marcos 10:47. 10:47. 47. Perfeito. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é Bartimeu, coxo. Quando ele ouve que Jesus vai passar por aquele lugar onde ele estava, e ele está posicionado em um lugar estratégico, ele começa a clamar. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não para, Jesus continua. Ele clama uma vez. Você acha que Jesus não ouviu a oração dele? Quem acha que Jesus não ouviu, levanta a mão. Ninguém acha. Por quê? Porque Deus ouve o clamor intenso de alguém que necessita. Sabe, a ausência de resposta não significa abandono. Na semana passada nós falamos sobre isso. Eu estou falando para a gente que está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos. Mas note que Bartimeu, ele não clama de qualquer forma. Ele não diz: Jesus de Nazaré. Ele não diz: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se refere à origem humana de Jesus. Bartimeu, ele é inteligente, ele sabe quem é Jesus. Ele quer acessar o Jesus Todo-Poderoso, 100% Deus. E ele diz: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam para Bartimeu: ei, para, ele não vai te ouvir. Para de gritar, você está incomodando. E Bartimeu continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. Jesus parou, irmão. Quando Jesus para, irmão, Jesus parou para Bartimeu, Jesus parou para Jairo, Jesus parou porque da orla no seu vestido, com um toque de uma mulher que já tinha 12 anos, que tinha fluxo de sangue, saiu virtude. Bartimeu está lá: Jesus, filho de Davi! Todo mundo em volta: fica quieto, para! Você não está vendo que ele não vai te ouvir? Olha o tamanho da multidão. Já deu, chega. É aquela pessoa que sai de casa, vem para a igreja e ora. É aquela pessoa que abre os olhos, clama. Por que você está orando? Olha a sua situação, você não sai do lugar. Ah, irmãos, quando você faz Jesus parar, quando ele para, olha o que acontece. Jesus diz: chamem-no. Então chamaram o cego. Ah, chamei Bartimeu de coxo. Escola Bíblica Dominical. Tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. Então ele foi chamado até Jesus. É segunda-feira, é terça-feira pregando. Segunda abundante. Eu já preguei com o Raik pelo menos umas 8 vezes sobre Bartimeu, cego Bartimeu. Eu estou chamando Bartimeu de coxo. Vamos lá. Lançando a capa para o lado, com um pulo pôs-se em pé. Primeira coisa, quando você enxergar, quando você ouvir que Jesus está te chamando, não demora para se posicionar. Nesse momento eu me recordo, a igreja está completamente reunida na casa da sogra de Pedro. Pedro está preso para ser morto. O povo está orando: solta Pedro, Deus. Solta Pedro, Deus. Solta Pedro, Deus. Gabriel, Deus vai lá e dá um livramentaço. Um anjo do Senhor vem e liberta Pedro. E ele sai, não como quem deve. Não, ele sai pela porta da frente. Ele sai calmamente. Quando Pedro chega na porta da casa onde está a igreja reunida, orando, sabe o que acontece? A pessoa vai lá, abre a porta, olha para Pedro, fecha a porta e volta e fala assim: gente, eu acho que eu vi Pedro ali. E o povo orando. Volta lá: será que é Pedro? Sabe, você está orando há tanto tempo que você não, quando você vê aquilo que Deus quer te dar, quando Deus ele libera aquilo nas tuas mãos, você já não acredita mais que pode ser seu. A bênção está na tua frente, você vai, olha e não acredita. Irmão, deixa eu te falar, milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não se tenta entender. Milagre se desfruta. Gratidão é isso, é desfrutar dos milagres de Deus. Então Jesus realiza um milagre na vida de alguém que estava sendo completamente inoportuno na visão de outras pessoas. O cego Bartimeu. Eu separei aqui para compartilhar com vocês. Essa é a 6ª semana. Nós estamos num ciclo de pregações. Primeira semana nós falamos sobre identidade. Segunda semana nós falamos sobre, quem lembra? Chamado. Segunda semana nós falamos sobre chamado. Na terceira semana nós falamos sobre princípios. Na quarta semana nós falamos sobre decisões de governo. Lembra disso? Na quinta semana, que foi a semana passada, quem lembra o que nós falamos? Falamos sobre o silêncio de Deus. Silêncio de Deus não significa que você está abandonado, como eu já disse. Deus calou Zacarias para que a gestação de João Batista não sofresse interrupção
pela incredulidade de Zacarias, quando ele se reconectou com o céu. E hoje você vai entender o poder da oração. Irmãos, eu quero te conectar com esse presente que é a oração. Eu comecei o culto com a oração que Jesus nos ensinou. Ele disse assim: vós orareis assim: Pai nosso, Pai nosso. Irmãos, nós temos tipos de oração. Eu separei 3 para compartilhar com vocês. Quais são os tipos de oração? Primeira, oração de súplica. Suplicar. Então, existem momentos em que reconhecemos que nós não temos o controle da situação. A gente reconhece que a gente não tem condições alguma de fluir se Deus não vier e intervir. Aí você suplica. Aí você diz: Senhor, eu preciso de Ti. É quando nós aprendemos a dizer: Deus, eu preciso da Tua intervenção. Oração de Esther. Lembra disso? Eu acabei de falar de Esther. A súplica é a oração da dependência. Diga: dependência. Aprenda a suplicar a Deus, porque quem suplica depende dele. Segunda oração é a intercessória. Oração de intercessão. Olha isso aqui, é precioso isso aqui. Intercessão é quando você carrega alguém diante de Deus. Já orou por alguém? Quem aqui já orou? Nunca orou? Levanta a mão quem ora por alguém. Isso é oração intercessória. Mulheres edificadoras oram pelas suas casas. Homens, sacerdotes de valor, oram e intercedem pela sua casa. Eu tenho o hábito de pegar, colocar a mão na minha filha e falar: Bebel, você é uma bênção. Você é vitoriosa, você é próspera. Eu digo para ela sempre: você é abundante. Você governa em nome de Jesus. Eu começo a interceder. Eu digo: Senhor, guarda, Senhor, cada passo da Bebel. A Helena ainda nem nasceu. Eu vou lá na barriga da Lia: Senhor, a Helena é tua, ela é uma bênção. Filha, ouve a voz do papai. Ouve a minha voz, aprende a ouvir a minha voz. Eu estou orando por você. Em nome de Jesus, você será saudável, você será abundante, você já é uma bênção, você é próspera. Você é alguém que Deus desejou antes mesmo de nós desejarmos. Interceda, irmãos. Interceda. Mas pastor, eu não sei interceder. Tenha coragem. Tem que ter coragem. Sabe, outro dia eu estava dizendo: tem gente que não levanta para ir ao banheiro na própria casa. Já entregou para o medo. Nem sabe o que tem lá. A pessoa levanta, sai correndo para ir no banheiro, porque tem medo de levantar na própria casa. Irmão, você comprou com o teu trabalho, fruto do teu trabalho. Você não vai ao banheiro porque tem alguma coisa que te aperria à noite. O sangue de Jesus tem poder. Interceda pela tua casa. Sabe, irmão, essa é uma pregação pastoral. Sabe, se tiver alguma coisa na tua casa, tem que sair. O que você tem que fazer, Alex? O sangue de Jesus tem poder. A minha casa é minha. Aqui Satanás não tem legalidade. Lança fora todo medo. Começa a interceder. Sabe, quando a esposa fica doente, sabe, o marido tem que colocar a mão. Sacerdote. Orar e interceder. Interceda, isso é intercessão. Nós começamos o culto assim. O Espírito Santo falou: Mel, que todas as vezes agora que você começar, em algum momento interceda por enfermos. E olha só, Alex, fica de pé, por gentileza. O Alex passou por um tratamento oncológico. Eu me recordo do Alex: meu amigo, você não sabe como meu coração está nesse momento aqui. Sabe, irmão, nós intercedemos há algumas semanas atrás, 2 semanas, né? 2 semanas, o Alex veio, eu fico ali na porta às vezes e eu me disponibilizo para orar. O Alex veio e falou assim: pastor, ora por mim, eu estou num tratamento de oncológico e eu creio que Deus pode fazer. E nós intercedemos, nós oramos. Ele passou por uma cirurgia seríssima há 1 semana atrás. E o Alex está aqui, ó. Aplauda mais forte.
Quando um homem e uma mulher... Obrigado, Alex, pode se sentar. Uma alegria te ver aqui. Quero te dar um abraço no final do culto. A família, a mamãe ali, né? A futura esposa. A esposa, né? A esposa? Aí, Alex, já deixou o recado. Domingo é dia da mulher. Já tô te dando a dica. Certo? Hã? Olha só. Meu Deus do céu. Eu profetizo casamentos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Olha só, gente. Oração intercessória. Nós precisamos não aceitar a doença. Nós precisamos não aceitar algumas coisas. Nossos filhos se comportam de determinada forma. Meu irmão, você tem legalidade sobre o teu filho. Você tem legalidade sobre a tua casa. Mas meu filho não. Meu filho não. Vamos orar. Dobra o teu joelho, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu sempre ensinei. Bebel, quando ela tem... Papai, tem um pesadelo, estou com medo de dormir. Filha, ora. Senhor, me dê um sono do justo. Senhor, eu te entrego a minha noite. Eu repreendo todo o mal. No teu nome, Jesus, eu vou dormir, descansar e acordar em paz. Às vezes ela tem pesadelo mesmo assim. Mas, irmão, ela ora, ela entendeu. Você está entendendo? Porque não significa que porque ainda a resposta que você queria não veio, que Deus não está te ouvindo. Sabe, a Bíblia fala que Ele está colhendo cada lágrima. Sabe, irmãos, Deus, Ele te ouve com um ouvido que eu não tenho. Sabe, qual é o problema? Você desiste de orar, você desiste, você para de interceder. Você desiste. Você está orando, você está intercedendo e de repente você para. Sabe o que Bartimeu nos ensina? Bartimeu alcançou, a vista alcançou o milagre porque ele não desistiu. Ele continuou, ele não desistiu. Deixa eu te falar uma coisa, a sua casa é do Senhor, a sua família é do Senhor. Então não desista de interceder por ela. O seu carro, sabe, o seu trabalho, irmãos, interceda. Tem gente que não gosta de mim. Tem muita gente que não gosta de você mesmo. Então interceda para que, sendo algo espiritual, que caia por terra no nome de Jesus. A oração intercessória. Terceira e última. Oração de clamor. Oração de clamor, pastor. Lucas 18, no verso 1. Coloca, por gentileza, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Parte B do 1, por gentileza, Theo. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Diga, mexe com quem está do teu lado e fala assim: não desanima, Deus proverá. Quer ver uma coisa? Não desanimes, Deus proverá. É assim que você pega o assembleiano. Deus velará por ti. Aí o refrão é: Deus. Enfim, não está bonito. Vamos de novo, porque nós esquecemos a melodia, Ju. É a oração de não desistência, é clamor intenso. É clamor intenso. Sabe, algumas vezes as respostas de Deus vêm por persistência. Às vezes Deus não responde imediatamente, porque Ele quer ver se a sua fé permanece, se você permanece em oração, se o seu coração é perseverante. Irmãos, eu amo João 15, porque João 15 fala sobre perseverança. Jesus, palavras de Jesus, diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor. Vocês, estando em mim, que não dão fruto, nós cortamos, mas os que dão fruto, nós limpamos, podamos, para que dê frutos ainda melhores. Passa por um processo,
Mas João 15, termina com Jesus dizendo assim: permaneça. Trata-se de permanecer enxertado. Trata-se de permanecer buscando. Irmão, ninguém para um obstinado. Ninguém para um obstinado, alguém que não desiste, que começa um voto com Deus e termina, que começa algo com Deus e termina. Sabe, no primeiro dia, Deus não respondeu. No segundo dia, Deus não respondeu, não parou. No terceiro dia, Deus não respondeu. No quarto dia, Deus não respondeu. No quinto dia, Deus não respondeu, mas eu sou imparável, eu vou continuar. Eu governo e tenho fé. Então eu continuo clamando. O clamor, irmãos, é aquele momento que Ana clamou a Deus. A palavra de Deus diz que Ana, ela clama sem mexer a boca, ela clama com o coração. E foi tida como bêbada, como embriagada pelo sacerdote que estava lá. Ela queria tanto gerar e não conseguia gerar. Ela era afrontada, humilhada pela infertilidade, por aquela circunstância. E ela sobe no templo, ela sacrifica ao Senhor e ela começa a clamar. E ela clama. A adoração dela sobe ao Senhor e Deus volta o olhar para Ana. Resultado? Deus precisava de um sacerdote e Ana queria ser mãe. Deus atende o clamor de Ana. Sabe? Se você clamar, se você orar, nessa noite você vai sair daqui completamente diferente. A oração te aproxima e alimenta a tua fé. Sabe o que significa isso, Emily? Quando a gente ora, a nossa fé, ela é aumentada. Quando a gente clama, sabe quando você está aflito? O problema disso é, a solução não é o problema. A solução para a tua aflição chama-se oração. São pílulas de doses diárias que você precisa ter. E nós já entendemos que a oração sem fé, ela é vã. Tem gente que coloca lá o Salmo. Deixa aberto lá. Salmo 91. Nunca lê, nunca ora, nunca fala. Sabe, irmãos, a oração é uma proclamação. E nós precisamos ter a estratégia correta para, naquele momento, orar. Clamar. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem poder para orar, no nome de Jesus. Você tem poder para clamar. Sabe, para profetizar cura. Sabe qual é o problema? Você ainda está achando que a minha oração, a oração do pastor é mais forte que a tua. Ora, tenta, tendo fé, dobra o joelho e ora. Tendo fé, coloque a sua mão em paz e ora. E você vai ver o que vai acontecer. Eu nunca me esqueço disso. Em casa, final de ano, planilha. A Aline gosta de planilha, lá também. Planilha. A conta não fechava. Peguei, eu e minha esposa, falei assim: fecha seus olhos, fecha o seu olho, a gente vai orar. Coloca a mão aí na planilha. Falei assim: meu bem, nós vamos clamar agora. Senhor, eu apresento para o Senhor aquilo que nós temos, a nossa organização. Aquilo que para nós é muito, para o Senhor não é nada. E eu creio, através da fé e através de tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda vai fazer. Eu creio nas tuas promessas, Deus. Mas eu te clamo, tu és um Deus da provisão, tu és um Deus que enche os nossos celeiros. Senhor, eu ministro. A minha planilha não vai me paralisar. A minha planilha não vai me colocar medo. Porque aquele que me mantém é o Senhor. Terminei de orar. Irmãos, pensa na paz. Sabe o que aconteceu? Sobrevivi. Adorando, sobrevivi. Não desisti. Deus cuida de mim. Aí tem uma, cuida de mim. Tem um vocalzinho. Isso não é caô. Isso é verdade. Sabe qual é o problema? Não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade vem você teme pelo teu amanhã. Claro. Eu te desafio a começar a orar. Eu te desafio a entregar tudo aos pés do Senhor. Eu te desafio a agora, onde você estiver, a dobrar o teu joelho, ou assim mesmo como vocês estão, fechar os seus olhos e começar a clamar.
Meu Deus, quantas vezes eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quantas vezes eu clamei, Senhor, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a resposta veio. Quantas vezes em um momento de angústia, de aflição, eu clamei e Deus ouviu. E Ele não ignora. Irmãos, eu clamava sobre algo específico. Olhem para mim, fui para Brasília. Só eu e Deus, sabe? Só eu e Deus sabíamos daquela oração. Cheguei em Brasília, Deus usou um profeta e falou assim: eu estou livrando a saúde da tua mãe. Porque é um desejo que eu tenho, de que minha mãe desfrute comigo, junto com meu pai, as maravilhas que Deus tem feito. Sabe, Gabriel, não queria que minha mãe, Gil, passasse para o Senhor sem antes fazer parte de tudo isso que Deus tem feito. Sabe, irmãos, por quê? Sabe quem venceu de fato? Quem não venceu sozinho, quem não venceu para si. Sabe o fruto da sua persistência? Transbordo na vida de quem você ama, na vida dos teus. Isso é vencer, pastora. Sabe, irmãos, eu amo a vida do pastor Lucas. E o pastor Lucas é essa pessoa, ele transborda na vida de quem está do lado dele. E esse é um princípio que eu tomei para mim. Eu falei, Senhor, eu quero transbordar. Aí ele vira para mim e fala assim, Mel, que eu sou especialista em ofertar. E ele é, irmãos. Ele não ignora a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala assim, oferta, abençoa, ele vai e abençoa. Mas é Deus quem move o coração do homem, irmão. Ninguém tem obrigação com ninguém. Você acha que alguém quer dar dinheiro para alguma coisa? Vamos ser franco aqui. Você está entendendo? Agora, quando o Espírito Santo testifica, Gil, e aí eu estou em Brasília, o profeta vem até mim e fala assim, eu estou guardando a saúde da tua mãe. Você ia receber uma notícia. Corre para São Paulo. Porque minha mãe, problema cardíaco, né? Deus livrou, Deus cuidou, Deus guardou. Ele falou assim, e eu estou cuidando da saúde da tua mãe como um sinal. E eu vou preservar ela em vida, para que ela viva tudo aquilo que para que ela desfrute disso que você está vivendo. Irmão, de acordo com a minha oração. O cara não sabia, nem conhece minha mãe. Sabe o que é isso, pastor Roberto? O poder da oração. Sabe o que é isso? O poder da oração. Sabe? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu estou falando, o Espírito Santo está movendo o meu espírito para dizer assim, por que você parou de orar? E aí tem gente que fala, eu não tenho as mais belas palavras. Não é para você ter as mais belas palavras, é para você ser inteiro para Deus. E de verdade para Ele, Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Senhor, eu não sobrevivo sem Ti. Eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia, eu não consigo, me dê sabedoria, me conecte. Senhor, vá diante de mim. É para eu mudar de casa? É para eu fazer essa sociedade? É para eu assinar esse papel? É para eu fazer isso? É para eu investir nisso? Sabe por que a gente erra? Porque a gente fala que depende de Deus, mas na verdade a gente não depende de coisa nenhuma. Quantas vezes a gente deixa de consultar Deus sobre alguma coisa e a gente se frustra? E a culpa não é de Deus. Você perguntou se era? Você perguntou se era para mudar de geografia? Você perguntou se era para comprar esse carro? Tem que perguntar, irmãos. A vida do crente é assim. Sabe, você pode deixar de viver coisas, colapsos na tua vida só por orar. Você orou pelo teu casamento? Você orou por essa pessoa que você está dizendo que é a mulher da sua vida? Você orou por esse homem que você está dizendo, é o homem da minha vida? Não, ora! Sem orar não dê mais nenhum passo. Sem orar não evolua, não avança, você vai se frustrar. E depois não põe na conta de Jesus. Agora Jesus é maravilhoso, porque todas as vezes que você vai, fracassa, cai, ele vem e fala, estou contigo, ó meu filho. Eu vou parar por aqui essa canção porque eles não sabem tocar, mas os assembleanos da live da igreja conhecem. Deus, Ele nunca te deixa sozinho. Esse é o cerne do que eu estou te dizendo. Eu não tenho ninguém para conversar. Tenta conversar com Deus. Irmão, os primeiros meses meus aqui em Floripa, eu não tinha amigo. Eu morava onde a doutora mora hoje, a doutora Cláudia. Inclusive o irmão dela está aqui, um privilégio de conhecer. E eu compartilhei com a doutora. Doutora, eu perdi o sono, Gil, por ansiedade,
por medo, por uma infinidade de coisas. E eu me recordo em que o Espírito Santo falava: filho, começa a orar. Eu dobrava o joelho naquela cama e começava a falar: Senhor, eu estou com medo, Deus. E naquele momento, naquele ambiente que eu estava, o Espírito Santo vinha, eu começava a orar em línguas estranhas, eu começava a clamar ao Senhor e Deus me renovava. E sabe aquela sensação de que eu não quero que essa noite termine? Era essa sensação que ficava. Eu não queria sair daquele ambiente, eu não queria sair dali. E ali nasceram várias das mensagens que eu prego para você. Ali nasceu o calor pelo pastorado. O Espírito Santo dizia: você precisa resolver coisas na tua vida, porque eu tenho muito para você. E era uma troca, porque não é um monólogo a oração é uma conversa. Você fala e ele responde, você clama e ele te escuta. Você fala: Senhor, eu preciso de ti. Ele diz: filho, eu sempre estive aqui. Sabe, irmãos, você precisa entender que o segredo está na oração. Oração, é na oração, Rafa, é na oração. Senhor, me dê novas ideias. Senhor, sopre o meu nome. Senhor, me dê novas canções. Senhor, me conecte, Senhor da glória. Seja alguém que clama, seja alguém que ora, seja alguém ininterrupto na oração, irmãos. Mas pastor, meu filho saiu da igreja. Ora, porque se é consagrado, volta. O inferno não toca, Gil. Sabe, uma casa de oração é uma casa blindada. Espiritualmente, porque tem horas que Deus não te priva de viver algumas coisas. Deus, ele permite que você viva, mas no durante. Quem ora, tem gente que vai passar pela luta. Normal, a gente passa pela prova. Afinal de contas, para sermos aprovados, nós somos provados. É exatamente assim. Mas como que eu passo pela prova? Clamando. Sabe, irmãos, tem uma passagem que eu acho maravilhosa. Jesus está dentro do barco a caminho de Gadara. Há uma guerra espiritual travada e uma tempestade começa. Jesus está no barco dormindo e os discípulos estão acordados. Por quê? Há um forte vento, as ondas estão grandes e as ondas vão balançando o barco para lá, para cá, para lá, para cá. De repente alguém desce e fala: Senhor, não te importa que morramos? Jesus levanta e fala: vocês não têm fé não, povo? E aí as pessoas acham que porque Jesus disse isso, eles não tinham fé. É que eles sabiam para quem eles deveriam clamar. Quando a onda começar a bater e entrar água dentro do teu barco, sabe qual é a água que afunda o barco? É a que entra. Sabe qual água afunda o teu temperamento? É a água que você permite entrar. Sabe a água que afunda o teu casamento, o teu relacionamento, as tuas conexões? A água que você permite entrar. Sabia disso? Então não permita. Começou a entrar água, pega o baldinho e tira. Ou desce lá, no convés lá. Eles desceram, clamaram a Jesus. Quando Jesus se levantou, irmãos, quando Jesus se levantou, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus se levanta a teu favor, eu quero ver inferno que resista. Se coloque de pé. Irmãos, essa é uma noite de oração. Essa é uma noite de oração. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu não vou orar por você. É você quem vai orar. Eu não sei quais são os seus dilemas, mas Deus sabe. Se você quer dobrar o seu joelho, fica à vontade. Se quer ficar em pé, fica à vontade. Só não saia antes da bênção apostólica, eu vou terminar no horário. Mas eu quero que você interceda, que você ore. Eu não sei se a sua oração é de gratidão. Eu não sei se a sua oração é de súplica. Eu não sei se o que você tem para orar é um clamor. Eu não sei.
Mas Jesus nos instrui a buscar, pedir e bater. Busca, pede e bata. Busca, peça e bata na porta. Começa a orar aí, eu não quero te atrapalhar. Eu vejo pessoas de joelhos dobrados ali. Começa a orar, fala com Deus. Fala com Deus, comece a orar. Você que está nos assistindo aí pela live, faça desse momento um momento seu, de clamor. Comece a orar pela tua casa, pela tua família. Senhor, nós clamamos, ó Pai. Senhor, nós clamamos, ó Deus. Senhor, meu Deus eterno Pai, a Quinta Governe será lembrada, Senhor da glória, como um divisor de água, Senhor da glória, aqui em Florianópolis. Senhor, as nossas quintas, Senhor da glória, não serão lembradas, ó Pai, de outra forma a não ser pela tua presença. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós declaramos que o Senhor é o dono de tudo, Senhor da glória. O Senhor é quem nos dá o fôlego de vida, Senhor da glória. Então, eu clamo agora, Senhor, por cada uma dessas famílias aqui representadas, por cada uma dessas pessoas. Senhor, se é na área da saúde, Senhor da glória, que haja cura. Se nas finanças, ó Deus, que o Senhor tire essas pessoas, ó Pai, de ciclos de dívida, Senhor da glória. Ciclos e ciclos de dívida, Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, se é no âmbito empresarial, Senhor, conecte, Senhor da glória, essas pessoas com pessoas que trarão insights diferentes, ó Deus, que os farão, Senhor da glória, florescer, transbordar abundantemente. Senhor, meu Deus eterno Pai, pessoas que estão fora do país, pessoas que estão em outros estados, Senhor, amargurados, Senhor, que Senhor seja agora a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo, Senhor da glória, que haja testemunhos, que haja cura, Senhor da glória, a partir dessa noite. Senhor, não tem como nós falarmos, Senhor da glória, de governo, sem nos relacionarmos com o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, com quem rege a nossa vida. Porque o Senhor é o nosso pastor. Senhor da glória, e quando nós estamos, ó Pai, sendo pastoreados por Ti, quando nós somos pastoreados por Ti, nós não somos escassos em nada, nada nos falta, Senhor, meu Deus eterno Pai. Então, Deus, aonde estiver um coração, Senhor da glória, inclinado para Ti nesse momento, que o Senhor alcance. Aonde estiver, Senhor da glória, uma voz clamando por Ti, Senhor da glória. Casais, famílias, Senhor da glória, que estão prestes a se divorciar, Senhor, que haja reconciliação, ó Pai. Senhor, meu Deus eterno Pai, filhos que estão brigados com os pais, pais que não falam mais com os filhos, Senhor, meu Deus eterno Pai, que haja agora, Senhor da glória, reconciliação. Senhor, meu Deus eterno Pai, onde havia pessoas completamente, Senhor da glória, desesperançadas por alguma situação, Senhor, conecte-os através do Teu Espírito Santo com a verdade. Senhor, tira, Senhor, as escamas dos olhos, dos ouvidos, ó Pai, para que eles consigam ouvir a Sua voz, Senhor da glória. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e já Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Senhor da glória, muito obrigado. Se coloque de pé no teu lugar, coloque a tua mão no coração e repita após mim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu Te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Espírito Santo, Tu tens liberdade em mim. Faça da Tua forma, como o Senhor quiser. Senhor Jesus, eu confio em Ti, e no Teu nome eu repreendo toda a artimanha do inferno contra a minha vida, contra os meus negócios, contra o meu futuro. Senhor, eu rompo agora com uma vida caída, e eu me levanto em Ti, Jesus. Ora com fé, eu me levanto em Ti, Senhor. Eu me levanto em Ti, e eu vou permanecer em Ti. Senhor, muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por ouvir, Senhor da glória, a minha oração. Muito obrigado, Senhor. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Senhor, não há outro como Tu. Eu Te dou graças, ó Pai. Você que crê e exalta o nome do Senhor por esse momento tão especial que nós tivemos. Aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus. Antes de terminar o culto, eu quero conhecer